Olá pessoal, um bom dia para todos. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Peço que dê o like ou dislike e se ainda não fez a sua inscrição no canal, faça agora e aperte no sininho em todas para receber notificação dos vídeos. Peço que me ajude a divulgar o meu canal. Fazendo assim, você estará me ajudando a combater o obscurantismo e a mentira desse desgoverno e também dos líderes evangélicos que apoiam e levam seus fiéis a apoiarem. O assunto que estarei trazendo hoje é: Jair Bolsonaro ainda não desistiu de dar o alto golpe. Veja vídeo. Da Daniela para você, professor Marcos. Então, Fabiola, a primeira coisa é a gente ter clareza de que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. O que o Bolsonaro fez no 7 de setembro foi ligar a contagem regressiva do golpe, que ele tem de dar até o final do próximo ano. Portanto, nós temos que nos preparar para uma maratona até o final de 2022. E essa maratona envolve uma eleição no raciocínio do Bolsonaro, mas a eleição não é o central para ele, porque ele não é um democrata, tá certo? Então, nós não podemos contar que alguém que não é um democrata faça raciocínios meramente eleitorais. Do outro lado, o campo democrático só faz raciocínio eleitoral. E por isso está perdendo o jogo. Né? Como eu disse na entrevista para a Folha, o campo democrático está jogando amarelinha e o Bolsonaro está construindo um octógono de MMA para começar massacrando o juiz do Supremo Tribunal Federal. Certo? Então, nós estamos jogando dois jogos diferentes. Então, a questão da Daniela, para que isso serve? Porque precisa de um pacto político. Vocês mencionaram, né, tanto a Lili quanto a Daniela, as bandeiras, que eu falei que todo mundo deveria ter a sua bandeira atrás da faixa da democracia. Quando eu disse bandeira, eu estava querendo dizer uma coisa propositiva, não negativa contra os outros, porque isso faz parte do novo pacto. Ou seja, o Pacto Democrático Brasileiro foi rompido nos últimos 5 anos. Rompido. E ele precisa ser refeito. E ele não vai ser refeito só em eleição. Ele tem que ser feito em negociações entre as forças políticas com a sociedade. Gente, todos nós sabemos que Jair Bolsonaro, desde antes da campanha eleitoral, ele já defendia a ditadura militar e sempre negou que houvesse ditadura militar como bem. Vejamos algumas declarações de Jair Bolsonaro e seus filhos, ainda como deputado. A primeira: não houve golpe militar em 1964. Veja o vídeo. Eu deixei que eles tripudiassem em cima das Forças Armadas, em cima da minha pessoa. Então, muita coisa aconteceu ali, naquele contexto. Então, não tem arrependimento. Eu estou muito feliz que eu mostrei que realmente, hoje em dia, grande parte da população entende que o período militar não foi ditadura como a esquerda sempre pregou. Você pode ver. Já candidato à presidência da República em julho de 2018, Jair Bolsonaro negou no programa Roda Viva que tenha havido golpe militar. Em 31 de março de 1964, ele disse: não houve golpe militar em 1964. Segunda: se fosse presidente, implantaria uma ditadura? Veja o vídeo. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve para nada, xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso,
Não deu logo um golpe, pô. Parte logo para a ditadura. Questionado se fosse o presidente da República, ele implantaria uma ditadura, ele prontamente respondeu que sim. Terceira, eu louvo o AI-5, dezembro de 2008. Bolsonaro ocupou a tribuna do plenário da Casa para louvar a imposição do ato institucional. Eu louvo os militares que em 1968 impuseram o AI-5 para conter o terror em nosso país. Quarto, pela memória de Ustra. Veja o vídeo. Pela forma como conduziu os trabalhos da casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perderam em 64. Perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Fórum de São Paulo. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Jair Bolsonaro. A declarações de Bolsonaro em defesa da ditadura ganharam projeção inédita na votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff na Câmara em abril de 2016. Quinto, o erro da ditadura. 2 meses de dedicar o seu voto no impeachment de Dilma o brilhante Ustra Jair Bolsonaro disse em entrevista à Rádio Jovem Pan: o erro da ditadura foi torturar e não matar. Gente, o que eu quero mostrar aqui é que depois de tantas declarações de Jair Bolsonaro em favor da ditadura, até no plenário do Congresso, todos foram minimizadas, isto é, antes da eleição de 2018, já com denúncias de crimes, de homofobia e outros não fizeram nada para evitar o desastre. Desculpem, estou um pouco gripado. Pelo contrário, o apoiaram e por falta de um candidato da direita capitalista neoliberal, apoiaram e ajudaram a eleger Jair Bolsonaro simplesmente para cumprir um golpe com o STF e tudo, que começou com o golpe parlamentar da ex-presidente Dilma em 2016 e, em sequência, a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tirá-lo da eleição de 2018. Declarações de Jair e seus filhos pós-posse na presidência da República em 2019. E a partir da posse em janeiro de 2019, Jair Bolsonaro e seus filhos e apoiadores começaram sua saga em aplicar o autogolpe. E Jair Bolsonaro e os seus filhos seguem em suas declarações em favor do autogolpe, como: primeiro, comemoração nos quartéis em março de 2019. Jair Bolsonaro, que
em todo 31 de março comemorava o golpe de 1964 no seu 1º de setembro. No Palácio, orientou os quartéis a fazer o mesmo em 2019. Depois da repercussão negativa de sua declaração, inclusive entre generais que defendiam uma mensagem suave, o presidente recuou e disse ter falado apenas em rememorar a data. 2. Filme pró-ditadura, em fevereiro de 2019. Bolsonaro recuou, porém seu filho, Eduardo Bolsonaro, postou no Twitter como os seguintes dizeres: num dia como o de hoje, o Brasil foi liberto. Obrigado, militares de 64. Duvida? Perguntou aos seus pais ou avós que viveram aquela época como foi, e postou um filme que defende a ditadura militar de 1964. Terceiro, balela sobre mortos pela ditadura. Julho de 2019. Veja o vídeo. É uma demonstração de confiança em seu governo. Bolsonaro voltou a falar sobre a morte do pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a morte do pai do presidente da OAB e questionou o trabalho feito pela Comissão da Verdade. Você acredita em Comissão da Verdade? Qual foi a composição da Comissão da Verdade? Foram 7 pessoas indicadas por quem? Mas um documento... Dilma. Nós queremos desvendar crimes. Tá? A questão de 64, não existe documentos de matou, não matou, isso aí é balela. De acordo com o relatório da Comissão da Verdade, Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira foi preso e morto por agentes do Estado brasileiro e permanece desaparecido. No dia seguinte, questionados em meio à repercussão da fala, Bolsonaro classificou como balela arquivos oficiais sobre mortos na ditadura, como os produzidos pela Comissão Nacional da Verdade. 4. Encontro com viúva de Ustra em agosto de 2019. 5. Eduardo Bolsonaro sugere um novo AI-5. O mundo político reage. Se a esquerda radicalizar a esse ponto, vamos precisar de uma resposta, e essa resposta pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada, via plebiscito, como ocorreu na Itália. Algumas respostas vai ter que ser dada, afirmou. 6. Carlos Bolsonaro e as vias democráticas de setembro de 2019. Carlos Bolsonaro posta um Twitter e escreve: por vias democráticas, a transformação do Brasil não acontecerá na velocidade que almejamos. 6. O dia em que Bolsonaro decidiu mandar tropas para o Supremo Tribunal. Jair Bolsonaro foi informado de que Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, consultara a Procuradoria-Geral da República para saber se deveria ou não mandar apreender o celular do presidente e de seu filho, Carlos Bolsonaro, que era uma formalidade de rotina. Deixou Bolsonaro transtornado, que imediatamente chamou todos os seus ministros, generais, militares, e quando se reuniu, Bolsonaro foi o último a chegar à reunião.
Agitado entre xingamentos e palavrões, o presidente saiu logo anunciando a sua decisão. Vou intervir, disse Bolsonaro, que pensava em invadir o STF e destituir os 11 ministros e colocar militares ou civis que voltariam aos seus cargos quando aquilo estivesse em ordem. E só não se consumou o golpe por causa dos militares que o persuadiram. Ao contrário, e principalmente pelo general Heleno, que tentou contemporizar e disse ao presidente: não é o momento para isso. Por último, o fracassado golpe de Jair Bolsonaro em 7 de setembro. O prometido autogolpe que seria dado no 7 de setembro, que foi alardoado por Jair Bolsonaro e bolsonaristas pelas redes sociais, como declaração de guerra à democracia brasileira, e diziam que contava com o apoio de alguns militares das Forças Armadas e os militares da Polícia Militar Estadual e a Polícia Civil. Porém, os governadores ameaçaram tomar medidas contra policiais que apoiassem Bolsonaro. Não compareceram nas manifestações. Ao contrário da prometida mobilização massiva armada, o Supremo Tribunal Federal, STF, e o início de uma ditadura, os altos golpistas de 7 de setembro não cumpriram com as expectativas de Bolsonaro e seus apoiadores extremistas, e o ato do golpe se tornou em fiasco, que levou Bolsonaro a se humilhar diante do STF e pedir desculpa. Gente, mas isso não significa que o risco à democracia acabou. Pelo contrário, Jair Bolsonaro nunca deixou de desejar o autogolpe. Ele apenas diminuiu as investidas de seus ataques à democracia e já vem aumentando a cada dia e vem tomando algumas medidas para beneficiar grupos que o apoiam, bem como o governo tem orçamento bilionário no valor de cerca de 2 bilhões e 800 milhões para beneficiar com um novo salário. Bolsonaro divulgou a proposta de orçamento para 2022, que inclui aumento de salários para militares e deixou fora os servidores públicos civis, que têm seus salários congelados e fora da mamata pelas quais os militares do alto escalão recebem desse desgoverno, em detrimento das maiorias da população, que alguns passam fome e estão nas filas para comprar ou ganhar ossos bovinos e carcaça de frango. Quero agradecer a todos que estão acompanhando o meu canal. Peço que me ajude a divulgar os vídeos, compartilhando com outros. Por favor, deixe o seu comentário. E até o próximo vídeo.